Com quantas faíscas de indignação se cria um movimento que galvaniza as ruas de tantas cidades numa mesma noite. Que revolta acende o pavio, que põe fogo no carro, ameaça um prédio público, força os portões do palácio. O país foi tomado pela surpresa ao ver avenidas e praças ocupadas por dezenas de milhares de pessoas. As mesmas que há muito tempo vêm debatendo animadamente suas queixas e reivindicações pelas redes sociais. Cada um com o seu cartaz, cada grupo com suas ideias, cada turma com um objetivo diferente ao tentar conquistar um pedaço do território comum. Para quê? Qual é a mensagem implícita se os protestos são tão variados? Aonde quer e pode chegar esse movimento? 100 partidos, gritavam os manifestantes. Não me representam, garantiam eles. Atordoados, líderes políticos e governantes redigiram notas às pressas para dizer que acatam a liberdade de manifestação e apoiam a tomada nas ruas. No dia seguinte, apenas o grupo que começou os protestos tinha uma agenda política para levar à mesa das autoridades. Enquanto 4 capitais e algumas cidades reduziam as tarifas, o prefeito de São Paulo se reunia com seus conselheiros e líderes do movimento. Fez vagas promessas de estudos e apresentou as contas do transporte público. Não foi o bastante para sossegar os manifestantes, que no começo da noite acuaram a guarda metropolitana, quebraram a porta da prefeitura e incendiaram um carro de reportagem da TV Record. Mais cedo, uma das líderes do movimento tinha deixado claro que as contas públicas não interessam, abre aspas. As pessoas não estão com disposição de ficar ouvindo argumento técnico. Elas querem revogar o aumento. Fecha aspas. Para falar das reivindicações e das manifestações, recebemos hoje o filósofo Roberto Romano, professor de Ética e Política da Unicamp, e Virgílio Afonso da Silva, professor de Direito Constitucional da USP. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar ouvindo a análise de vocês dos acontecimentos até aqui. Bom, no meu entender, você precisa retroceder um pouco a inflação que graçou no período Sarney, como resultado da ditadura, inclusive, né, e que deixou a população absolutamente desarmada. Quando veio o Plano Real, houve uma espécie de hipnose, né? A sociedade ficou assegurada, de certo modo, há uma esperança de... E, com isso, os movimentos sociais perderam a sua relevância, a sua força, né? Com a subida do PT ao governo federal, esses movimentos sociais também arrefeceram a sua militância, porque, em boa parte, foram, não digo cooptados, mas passaram a ter um lugar muito importante na pauta do governo. Então, essa situação de quase que catatonia da sociedade, né, foi sendo prolongada. Agora, os problemas de transporte, de saúde, de educação, etc., agrários, continuaram a existir, né? E aí você tem o terceiro elemento, que é o treino gradativo na internet, né? As pessoas começaram a dominar esse instrumento de mobilização. No começo eles chamavam para a rua e ia pouca gente, né? Dessa vez todos esses elementos se uniram, né? Então você tem aí um estouro, né, de multidões que eu não sei, e eu acho muito cedo ainda para dizer, da sua profundidade e da sua extensão. Isso a gente já vai discutir já. Eu quero ver a sua análise também. Eu acho, a mim parece que esse é um movimento, eu concordo em parte com o professor Romano, esse é um movimento de renascimento de um exercício de alguns direitos que estavam um pouco... sufocados ou um pouco adormecidos, e um deles é justamente esse de tomar a praça pública, ou seja, de exercício de um direito constitucional, de um direito fundamental, que faz parte do mesmo rol de liberdades, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, de informação, que é o direito de reunião. O direito de reunião significa todos podem pacificamente se reunir em local aberto ao público,
sem precisar pedir autorização para as autoridades, bastando apenas comunicá-las. Isso era algo que não tinha funcionado, que não vinha ocorrendo já há algum tempo. Talvez desde a última vez que isso ocorreu, de fato, foi em 92. Nas caras pintadas isso, e no colo. Na época eu era diretor do Centro Acadêmico 11 de Agosto, então esse foi um momento em que houve a gente fazia aquelas faixas, ia para a rua, e foi um momento em que havia um objetivo comum que pareceu desaparecer. As coisas ficaram um pouco fragmentadas e retomaram agora com a ponta do iceberg, que foi a questão da mobilidade humana, mobilidade urbana e da tarifa, e eu acho que essa chama, essa ignição, reacendeu essa possibilidade de exercer direitos fundamentais que estavam adormecidos. Mas esse movimento veio muito diferente, né? Porque qualquer um desses que vocês mencionaram, sejam os protestos contra a inflação, ou anteriormente da Pelas Diretas, ou o impeachment, eles eram canalizados para as instituições políticas que iam, digamos, cuidar de tomar uma decisão a favor ou contra esse público que pressionava. Esse movimento agora é ao contrário, ele recusa a bandeira de qualquer tipo de partido. E a reivindicação, de certa forma, fica suspensa. Tirando a questão das tarifas, há muitas outras reivindicações que estão aí. Ou seja, como um movimento como esse continua ou é eficiente? É muito difícil você prever. Por isso eu disse que erra bastante quem, nesse momento, queira dizer até onde vai, no tempo e no espaço, esse movimento. Né? É preciso verificar melhor o que está acontecendo. Né? Mas me parece que há uma diversidade muito grande, como você disse, de perspectivas, né? E não há uma síntese, não há um catalisador. Né? Veja que, mesmo ontem, né, um grupo se dirigiu para um local, o Palácio dos Bandeirantes, outro foi para outro lado. Existe a recusa daqueles partidos de esquerda, o PSOL, o PSTU, né? Mas, por outro lado, também a declaração de que eles não são contra os partidos, eles são apartidários. Né? Eu acho que há uma tentativa de encontrar uma espécie de catalisador, mas isso nós não sabemos se vai acontecer. Se compara isso com diretas já, ou mesmo no caso do impeachment, é claro que a manifestação estava dirigida para as instituições, porque eram as instituições que iam e poderiam, com base em apenas uma votação, resolver o problema. Bastaria eu votar uma emenda constitucional para ter eleição direta para presidente, bastaria ter maioria necessária no Congresso para que houvesse o impeachment do presidente. Quando você tem uma pauta um pouco mais fragmentada, ou bastante fragmentada, em que as pessoas não conseguem identificar quais são as reivindicações concretas, além da questão da mobilidade, do transporte coletivo e da tarifa, fica, obviamente, mais difícil saber a quem se dirigir, porque não há uma perspectiva de que isso seja resolvido com uma canetada, com uma votação. Você resolve, talvez, a ponta do iceberg, mas o que as pessoas estão pedindo é muito mais do que isso. Então, existe essa dificuldade inicial de se encontrar. Mas ao mesmo tempo também, talvez agravando essa dificuldade, há um certo aturdimento dos partidos e dos políticos e dos governantes, os que têm posto executivo, em relação ao tratamento que devem dar a essas reivindicações. A verdade é que a gente não percebe ninguém querendo assumir algum tipo de liderança ou receber demandas, tirando as capitais que baixaram rapidamente a tarifa e não sabemos se vai ter efeito ou não, se as pessoas vão querer estar na rua, mas falta justamente algum tipo de discurso político nesse movimento agora, não? Eu acho que, veja, o problema é um pouco mais antigo. É a maneira pela qual foi construída o Estado brasileiro, a maneira pela qual os operadores do Estado agem, e a maneira pela qual não existe no Brasil nada em termos de responsabilização e em termos de respeito à soberania popular. Quer dizer, eles fizeram tudo isso, né, sem nenhuma consulta, sem nenhum debate com a sociedade. Né? Eles agem sempre assim. Então, nós temos aquilo que Eles, está falando os partidos. Aquilo que é próprio da razão de Estado, que é essa divisão entre quem opera o Estado e quem é simples cidadão. Isso é uma coisa que você conhece bem como jornalista, simples cidadão. Né? Então, se você tem isso, esse modelo
autocrático, tem um nome, chama-se autocracia, esse modelo está em crise. Eu acho que nesse momento que se percebe, os governantes não sabem muito bem o que fazer, porque eu tenho uma fragmentação das demandas e não existe nenhuma possibilidade de resolver o problema com uma simples canetada, então eles ficam, às vezes, esperando. Mas eu acho que o simples fato de começar a ocorrer uma reocupação da praça pública, do exercício do direito de reunião, isso é um fato significativo. Porque há pouco tempo atrás, há 1, 2, 3 anos atrás, quando havia manifestações na rua, a reação da população e dos governantes era, bom, lá vem os baderneiros criar o caos na cidade, ninguém quer isso, essas pessoas só atrapalham. E hoje a reação tem sido diferente. As pessoas têm percebido que, quando pacífica, a manifestação é legítima, e essa reação que talvez alguns governantes tenham esperado, da população mesma rejeitar e rechaçar essa ocupação da Avenida Paulista, de criar caos na cidade, essa reação não aconteceu. Um pouco por causa do uso da força pela Polícia Militar, o que cresceu uma certa simpatia da população com os manifestantes, mas a população, não só aqueles que vão para a avenida, mas as pessoas que ficam em casa e mesmo aquelas que ficam no trânsito, elas têm apoiado essas manifestações. Mas, a rigor, a Polícia Militar em São Paulo, para falar aqui do que a gente costuma ver, ela opera manifestações sem parar ao longo do ano inteiro. Tem greve disso, greve daquilo, e a marcha das vadias, a marcha da maconha, o tempo todo tem manifestações pequenas. O problema aqui foi o tamanho, mas de novo a gente volta a pensar, digamos, nas funções de Estado e em como o Estado opera, então, as suas obrigações. Porque a gente pode dizer que viveu aqui alguns capítulos nesses dias, né? Você teve o capítulo da manifestação que não diz para onde vai e o direito de ir e vir é que ficou em questão, depois o direito de vir sumiu, veio a repressão, a truculência da polícia, depois o governo, por questões políticas, tira a polícia da rua, agora volta a questão do vandalismo e sem policiamento, ou seja, o Estado é errático, ele sabe o que tem que fazer? Ele pensa que sabe o que tem que fazer, né? Então, tudo que se faz no Estado brasileiro, em boa parte, cabe perfeitamente no conceito de golpe de Estado. Né? Não estou brincando. Como assim? Eu estou citando Gabriel Naudet, que é o grande teórico do golpe de Estado, que o golpe de Estado é aquele que se faz na calada, aquele que modifica o sentido da lei e o cidadão pensa que está obedecendo uma lei, está obedecendo outra. Os nossos, veja, você pega a Constituição brasileira, eu estou falando com o professor de Direito Constitucional, aquilo é um Frankenstein, aquilo não existe. Né? Você tem um texto, né? E em cima do texto você tem emendas, e eu daria um prêmio para quem pudesse dar uma unidade doutrinária para aquilo. Né? Então, eu consigo. A controvérsia. A minha análise da Constituição é um pouco óbvio, a Constituição ela surge de um pacto, de um momento em que eu tenho que acomodar opiniões e tendências ideológicas, e a quantidade de emendas, é claro, acaba por minar um pouco uma unidade que já era frágil. Mas é tarefa dos juristas, é tarefa dos governantes, é tarefa da sociedade toda descobrir, e que na verdade mais do que descobrir, criar essa unidade. E eu acho que no âmbito dos direitos fundamentais existe uma certa unidade, e eu acho que isso que é o mais que é mais importante nesse momento, ou seja, o exercício dos direitos, tanto que algumas palavras de ordem nas manifestações agora não é só a tarifa, são nossos direitos, e a própria manifestação é quase que uma meta-exigência. A manifestação é o exercício de um direito reivindicando outros direitos. E eu acho que isso é um ganho para a sociedade. As pessoas sempre se perguntam, quando alguém vai para a rua, ele atrapalha os outros. O direito de reunião tem esse objetivo.
atrapalhar os outros. A manifestação tem esse objetivo. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, um governador, não é só aqui em São Paulo, isso aconteceu em outras capitais, como a gente viu, que decide que, ao ser acusado de ser truculento com a sua polícia, retira totalmente a polícia, porque diz, agora a rua é de vocês, e aí acontecem os excessos e ela não retoma, ela está ou não está cumprindo a sua função? Ou seja, até que ponto o Estado vai no sabor do seu interesse político, eleitoral e de imagem, e até que ponto a gente pode contar com um Estado para proteger os manifestantes, por exemplo? É justamente o que eu estava tentando falar, que é a questão do golpe de Estado. Né? O que são os nossos planos econômicos? Se pegar a descrição que o Gabriel Naudet faz justamente do golpe de Estado, você vê que eles cumprem todos os requisitos do golpe de Estado. Né? O segredo, eles são preparados no segredo, na covardia, são impostos de madrugada, né? E aí sim, onde estão o ressarcimento ao cidadão desses saques no bolso do cidadão? Né? Até hoje, o plano Collor, o excelentíssimo e excelso Supremo Tribunal, não resolve, não é verdade? Então, para que serve a Constituição? Né? Para que eles digam que eles são intérpretes da Constituição. Não é? Então, me perdoe, mas eu estou chegando num ponto que é justamente isso que nós estamos discutindo. Né? Essa assimetria entre os operadores do Estado na Justiça, no Executivo e no Parlamento, né? E a cidadania. Né? É isso que está acontecendo. Você tem uma espécie de grito de insatisfação da sociedade com esse tipo arrogante, ditatorial de governar. Né? Agora, diante do movimento, que aparelhos o Estado tem para, digamos, capturar e devolver algo para essa cidadania insatisfeita e inquieta? É difícil. Ou ela não tem? Não, eu diria que... É o Estado ou a política? No curto prazo, não tem. Tem discutir um pouco da passagem, que obviamente é uma reivindicação importante, mas os próprios manifestantes dizem que isso não é tudo. Então, o Estado no curto prazo não tem. E esse é o drama da manifestação. Quanto tempo nós aguentamos? Já que no curto prazo não tem solução. Nós aguentamos quanto? Um mês? Um ano? É difícil. Eu queria voltar ao papel da polícia. Eu acho que no Brasil a gente não descobriu ainda, depois de 25 anos de Constituição, de democracia, nós ainda não descobrimos o papel da polícia no Estado democrático de direito. Então, fica nesse tudo ou nada. Ou a polícia vai, quando é confrontada, ou a polícia vai e se excede. E aí, quando não reclamam, ok, você cedeu, ninguém falou. Quando reclamam, retira a polícia e não tem mais polícia na rua. Agora vocês vão ver, sem polícia é pior do que... Então volta gloriosamente. Fica num certo jogo. E eu acho que a gente precisa descobrir qual é o papel da polícia. Eu acho que a gente tem uma dificuldade no Brasil que vai além da manifestação, vai além da polícia, que a gente tem uma dificuldade com a liberdade de expressão no Brasil. E a gente está vendo essa dificuldade agora, junto com a liberdade de reunião, com o direito de reunião nas ruas, e com a polícia. Ou seja, a polícia não consegue reagir de uma forma coerente com o seu papel, com um manifestante, com um estudante que vai lá e provoca a polícia. É óbvio que o estudante vai provocar a polícia, ele está no papel dele, o estudante está aí para isso também. Né? E a polícia tem que saber como lidar com isso. Mas não é só a polícia, são várias instituições... Nós temos várias decisões judiciais, o Ministério Público, que tem uma dificuldade de lidar com liberdade de expressão e com direito de reunião. A própria marcha da maconha, que agora está mais calma, mas durante anos não era a polícia, era o Ministério Público e o Judiciário que não conseguiam lidar com esse tipo de expressão. Por outro lado, a gente viu hoje as lideranças do movimento pela tarifa, pela redução da tarifa, ou pela gratuidade no limite, saírem do encontro com o Conselho da Cidade, o prefeito de São Paulo, o secretário dos Transportes, as planilhas, os técnicos dizendo, isso não é conosco, virem-se, porque nós queremos a reivindicação. Como vocês vão fazer, nós não temos que dar satisfação nenhuma. Ou seja, o desejo de participação também está esgotado, ou seja, ninguém quer compartilhar a decisão política, quer
o resultado, com esse tipo de postura, o movimento vai longe, tem fôlego, ou ele tende a ir se esvaziando? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Os representantes do movimento que negociaram com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, hoje o aumento, o fim do reajuste das tarifas, disseram que não queriam nem saber de discutir números, planilhas e questões técnicas. Eles queriam reajuste e ponto. Ou seja, reivindicações baseadas na imposição da pauta funcionam no final, ou as reivindicações têm que passar pelos processos de negociação tradicionais com quem tem o poder de decisão? Olha, nós já conversamos sobre isso aqui no seu programa, Mônica, a propósito do orçamento participativo. O orçamento participativo era 2% do orçamento, mas o cidadão aprendia a ler o orçamento, discutir a aplicação de recursos e tudo mais, né? O PT chegando ao Poder Federal, acabou o orçamento participativo. Era uma das possibilidades desse tipo de treino, né? Quer dizer, quando esses meninos e meninas dizem que não querem saber de planilha, né, eles estão mostrando que, de fato, né, a planilha fica com os tecnocratas, né? E aí, me perdoem a insistência, né, você não passa incólume em duas ditaduras de golpes, né, que domesticaram a população com propaganda, com força física exacerbada, né, e você tem uma participação dessa cidadania na vida pública, né? Você querer o milagre, né? Eu acho que de maneira, eu diria até meio selvagem, esses meninos e meninas de hoje estão aprendendo um pouco a agir e ser ativo, né? Num Estado e numa sociedade que atravessaram, veja, em menos de 100 anos, duas ditaduras longas e violentas, que domesticaram mesmo a população. Eu acho que existe também, além disso, um outro fator. Você percebe que um pouco do combustível dessas manifestações é um certo cansaço das pessoas com promessas que nunca são cumpridas. Existe um descrédito em relação aos governantes, um descrédito em relação aos partidos, e é por isso que quando o manifestante ou os estudantes entram numa reunião e só apresentar as planilhas que obviamente ninguém entende, eles se sentem muito provavelmente, eu estou supondo, enrolados, engambelados. Você olha, não dá porque tem esses números que ninguém entende, mas acreditem em mim, esses números fazem sentido. Não existe possibilidade de discussão. Se alguém mostra números, eu não quero saber dos números, soa um pouco, arrogante, não estou nem aí, mas de uma certa forma eu acho que é um pouco compreensível essa reação, porque essa reação vem de um certo cansaço. A solução desses problemas, a própria ideia de tarifa zero, etc. e tal, ou mesmo redução da tarifa, implica aumento de impostos, aumento de IPTU, etc., uma redistribuição fiscal. Bom, isso é muito mais complexo. Do almoço grátis e tudo mais, né? Em segundos, eles apostam num fôlego grande para o movimento? Eu não tenho bola de cristal. Acho que quem diz que vai aprofundar enormemente ou que vai desaparecer imediatamente, eu acho que está apostando. Eu acho que não é o caso. Eu espero que sim, mas eu acho que independente de alcançar ou não os objetivos, eu acho que a manifestação em si já foi uma vitória do exercício de um direito, mas eu espero que haja um fôlego para conseguir pelo menos alguns desses objetivos ou para concretizar melhor alguns outros. E que coisas novas efetivamente apareçam, isso, né? Isso. Muito obrigada, Virgílio, muito obrigada, Roberta, pela participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta quinta-feira. Até lá.